Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BIC, estamos de volta com mais um vídeo pós-jogo. Cara, será que foi o Barcelona do Guardiola, nos tempos áureos do Barcelona que jogou hoje? O Manchester City do Guardiola ou foi o São Paulo do Zubeldia, cara? Que partida do São Paulo hoje. Obviamente, gente, não foi um primor de uma partida, né? Eu tô exagerando aqui, é uma hipérbole, né? Mas a gente viu um São Paulo hoje com ímpeto. A gente viu um São Paulo hoje com fome de gol. Um São Paulo que a torcida queria ver há muito tempo, com vontade. Um time que não tem medo de atacar, um time que não tem medo de fazer gol. Um time que quer buscar o tempo todo marcar contra o adversário, colocar o adversário contra as cordas, né? E é esse o São Paulo que a gente quer ver aqui, que a gente conseguiu ver na partida de hoje contra o Mirassol. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Preciso falar agora sobre um ex-goleiro do São Paulo que pode parar no Newcastle. Eu me refiro a Lucas Perry, hoje com 27 anos de idade, jogador formado em Cotia, mas que só atuou 9 vezes pelo time principal. A verdade é que não teve muitas oportunidades, ninguém confiava que um atleta da base pudesse ser o sucessor de Rogério Ceni. E a coisa tem só decolado na carreira dele. Havia ido muito bem no Náutico, foi melhor ainda no Botafogo, vendido ao Lyon, mas esperava-se que ele fosse ter dificuldade para virar titular, até porque o jogador da posição, o goleiro titular até então, tinha mais de 10 anos de casa. Pois saibam que o Lucas Perry virou titular absoluto, homem da confiança de John Textor na França e alvo do Newcastle. A informação exclusiva que eu quero dividir com vocês é que o clube inglês que disputa a Premier League tentou a contratação do Lucas Perry na janela de janeiro. O John Textor, apesar da dificuldade financeira do Lyon, decidiu postergar essa negociação. Então o Newcastle pode contratar o Lucas Perry na janela de verão na Europa, marcada para metade do ano, quando costumam acontecer as grandes contratações. O momento do Perry no Lyon é excelente, jogador que vai valer certamente bem mais do que 15 milhões de euros. Estou falando de uma transferência de 20, 25 até 30 milhões de euros, com uma curiosidade. Quando ele troca o Botafogo pelo Lyon, clubes do John Textor, negócio de apenas 3 milhões 250 mil euros, algo que causou muita irritação do São Paulo. O tricolor, inclusive, cogitou a FIFA. Tudo porque o PR, na oportunidade, certamente valeria bem mais, pelo menos uns 10 milhões de euros, e o São Paulo tinha direito a 18% da negociação. A impressão que o São Paulo tem é de que houve uma subvalorização no atleta para que o tricolor ficasse com uma fatia menor. De qualquer forma, o São Paulo ainda tem direito a 3,3% de qualquer transferência envolvendo o Lucas Perry, tudo porque é o clube formador. O São Paulo dominou a posse de bola, como já era de se esperar, porque o São Paulo joga em casa e tal. O Mirassol via de 5 jogos seguidos vencendo, uma sequência muito boa de invencibilidade. Mas assim como o Corinthians vinha também de invencibilidade, pô, quando encara, é aquilo, né? Quando um Ford Ka tromba com um caminhão, irmão, é poucas ideias, você tá ligado, mano? Sabe o casinho antigo, baratinha? Quando ele tromba com um caminhão, ali o pau tora, fi, é poucas ideias pro cá. E aí foi o que aconteceu de novo. O Corinthians foi lá e apanhou. O Mirassol foi lá e apanhou. 4-1 pro São Paulo, fora os ameaços, fora os gols perdidos aí, a doida. Hoje foi um caminhão, uma chuva de gols perdidos do São Paulo. Tá, mais uma vez, e poderia ter sido muito mais não fosse esses gols perdidos, tá, mas vale destacar sim a boa partida de Oscar, excelente partida de Oscar, né gente, foram 2 assistências se eu não estiver enganado, o primeiro gol de Enzo Dias com a camisa do São Paulo, parabéns Enzo Dias, olha só, colocando um pulguinho aí, uma pulga atrás da orelha do Zubeldia em relação ao Wendel. O Wendel chegou em tese, seria para ser o titular, só que o Enzo Dias, desde que chegou ao São Paulo, parece que o cara tá jogando aqui há 5 anos, tá ligado? Então o cara tem muita qualidade, mostra a qualidade, tá jogando muito bem, já faz desde que chegou, na verdade, né? Eu não sei não se o Wendel vai chegar e já ser titular de cara, não. Eu acho que não, tá? Acho bem difícil disso acontecer. Acho que o Wendel aos poucos pode sim assumir a titularidade, mas o Enzo Dias vai manter até mesmo quando o Wendel começar a ser relacionado, pelo menos por um tempo, né? Mas como a temporada é longa, tem muitas competições aí que o São Paulo vai disputar, obviamente que o Enzo Dias vai ter muitas oportunidades, o Wendel também vai ter muitas oportunidades, o Zubeldia vai rodar bastante o elenco aí, que é um pouco
pouco mais enxuto do que o da temporada passada, então dá pra fazer realmente os dois terem muitas minutagens, né? Uma quantidade muito grande de minutagem aí na temporada, né? Destacar também o André Silva, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. O Eric, que passe do Eric pro André Silva. O passe do Eric pro André Silva é qualquer coisa. Negócio assim nojento, cara. Que passe do Eric, né? E vale destacar também, e eu acho que pouca gente vai falar sobre isso, o Ferrarese. Gente, como esse Ferrarese é bom, hein, fi? E um negócio que eu gosto, que eu quero destacar no Ferrarese, é que ele é um cara que parece ser muito bom de grupo, tá ligado? Que apesar de não ser titular absoluto, é um cara que não faz beicinho, que não mostra insatisfação, é um cara que quer estar lá com os companheiros, que vibra com os companheiros, que comemora com os companheiros, mesmo ele não sendo destaque, ele vibra com os caras, tá ligado? E assim, com qualquer um. É um cara que respira São Paulo Futebol Clube, é um cara que se identificou muito com o São Paulo Futebol Clube, é um cara que vestiu realmente a camisa e tá ali não só como um jogador, mas como um torcedor. E isso pra mim é muito importante, isso pra mim tem um peso muito grande em relação a um jogador de futebol, e o Ferrarese mostra muito isso e tem muito disso aí pra mostrar pra gente, né? Então, pô, parabéns também ao Ferrarese aí, porque realmente é um cara que merece, pra mim. Tem muita qualidade para ser um bom zagueiro no São Paulo, né? Mas tá atuando mais como um lateral direito. O Caleri também foi muito bem, muito bom ele voltar a marcar gols, né, rapaziada? Poderia ter sido 2, mas, pô, eu acho que não relou na bola. O gol foi dado pro Oscar. Mas é bom o Caleri voltar a marcar depois de 3 meses, mais ou menos. Dar confiança pro centroavante. O centroavante, ele vive de gols. A gente sabe que o Caleri não é só um fazedor de gols. Ele vai muito além de um cara que faz gols, mas... pô, ficar sem fazer gol, um centroavante, camisa 9 titular, é bem complicado. Só que o Caleri tem algo que acho que nenhum atacante no futebol brasileiro, a não ser o Pedro, tem. Mas só que ainda o Caleri tem mais do que o Pedro, que é fazer o pivô, cara. O Caleri no pivô, não tem ninguém melhor do que ele. Hoje mesmo ele fez uma tabela com o Lucas Moura, é que o Lucas Moura adiantou um pouco a bola e acabou perdendo o controle, mas a tabela que ele fez hoje, que ele fez contra o Corinthians, a jogada que ele fez contra o Santos, mostra que ele não é só um fazedor de gols. Obviamente que ficar sem marcar pro Caleri é muito ruim, porque o cara vive de gols, centralmente vive de gols. Só que ele pode ter a tranquilidade, que a torcida entende que ele não vive só de gols, porque o Caleri vai além dos gols marcados, né? Então, a partida que ele fez hoje também foi muito boa. Perdeu o gol, se não me engano ele perdeu um gol, né? Mas acontece, faz parte, né? Não pode perder mata-mata, Libertadores, igual que ele perdeu contra o Botafogo. Tenta não perder, Caleri, pelo amor de Deus. Agora, o gol que o Oscar perdeu debaixo do gol praticamente é impressionante, né? Ainda bem que ele marcou deu outra assistência. Ele deu 2 assistências na partida, certo? Não, foi uma, né? Porque o outro foi o gol dele, então foi uma assistência. Enfim, um gol, uma assistência. Pô, tá bom, hein, Oscar? Tá maravilha. O São Paulo, ele goleou o Mirassol. E muito do que chama atenção é o quanto o São Paulo evoluiu depois da chegada do Oscar, né? Antes do Oscar, Enzo Dias, o cara fez um gol. O gol dele de estreia, né? O primeiro gol dele, o gol dele não foi a estreia, foi o gol de estreia. Ele fez um gol bastante inteligente, que ele chega naquele facão, né? Que os caras gostam de dizer. Ele vem pra área e faz um gol numa bola que poderia ser cruzada por meio da área, a bola vem um pouquinho pra trás, o Enzo chega lá e faz um gol tranquilo. O que chama a atenção do Enzo é a inteligência pra jogar futebol. Não é aquele futebol vistoso, né? Pros mais antigos aí, o que é um futebol vistoso? O Serginho, né? Ele não tem aquele futebol do Serginho, que pega a bola, olha pro marcador e fala, tadinho, vou ter que te driblar. E driblava, e zoava, e passava, dava até pena. E aí também ele não tem um futebol daquele estilo melhor, assim, do Marcelo, esses laterais habilidosíssimos. Ele não é esse cara. Ele é um cara mais durão, né? Vocês percebem que ele é um cara mais durão? Eu achei até que ele fosse ser o nosso próximo Álvaro Pereira. Lembra do Álvaro Pereira, aquele uruguaio que veio pro São Paulo? Eu achei que ele seria assim, mas ele não é não. O futebol dele tem chamado bastante atenção por ele ser um cara muito seguro. Me parece que é um cara muito seguro. Pega um ponta direita do time adversário. O cara cai pra cima dele, o cara não arruma nada. Sabe, ele tá jogando um futebol bastante seguro. Aí você fala, tá... Então ele é marcador, mas quando ele cruza, ele tem um cruzamento legal, interessante, não é aquele cruzamento pra fora do campo, aquela coisa horrenda. E agora ele faz um gol, o que meio que põe a cerejinha no bolo, né? Que lateral legal que o São Paulo arrumou. Tomara que o São Paulo compre o Enzo Dias, claro que os jogos aí
poderiam ser considerados mais fáceis. Você fala, pô, pegou o Mirassol, Botafogo de Ribeirão, tal. O Botafogo de Ribeirão empatou com o Santos. O Enzo Dias pegou já o Santos também e o Corinthians. Então não é que pegou só babinha, não. O futebol tá legal, tô gostando muito dele e queria que o São Paulo comprasse ele, apesar do Wendel, que eu sei que chega pra ser titular, merecidamente e tal, mas o Enzo Dias, que grata surpresa, que bacana ter esse cara no elenco de São Paulo. O Reinaldo, o ex-lateral esquerdo do São Paulo, que hoje joga no Mirassol, esteve no Grêmio ano passado. O Reinaldo, ele deu uma declaração aí, depois do jogo na Zona Mista, falando, ele foi perguntado, ele falou, meu amigo, sempre amei o São Paulo, é o time que eu mais me identifiquei na minha vida, eu saí pela porta da frente, eu gosto do São Paulo, eu assisto todos os jogos, sou torcedor do São Paulo. E isso deu muito o que falar nas redes sociais, porque muitos torcedores começaram a falar assim, papinho seu, você quando fez gol pelo Grêmio contra o São Paulo, você comemorou pra caramba, no Grêmio era um leão, agora no Mirassol é um bezerrinho, é um filhotinho de leão só, vai, não tem dente ainda. Então assim, o que me pega nem é o que o Reinaldo fala, né? O Reinaldo, enquanto esteve no São Paulo, no meu modo de ver, ele não foi um cara problemático, sabe? Era um lateral muito ok. Ruim na marcação, pra mim até legal na bola parada e no sistema de ataque, o cruzamento dele, muitos falam, o Reinaldo não sabe cruzar, eu discordo, eu acho que ele tem um bom cruzamento, mas ele é lento pra ser lateral, né, e ele não tem um sistema de marcação bom. O Enzo Dias não é rápido, mas ele marca, ele faz a parte dele, o Reinaldo nem fazia isso, e o Reinaldo, ele foi taxado como paneleiro no São Paulo em alguma época, mas eu acho que era mais pelas companhias que ele tinha. No geral, Reinaldo ficou 13 anos no São Paulo, 14, 10 ele esteve no São Paulo emprestado pra Chapecoense um ano e emprestado pra Ponte Preta outro, eu acho que não teve problema nenhum ele voltar e tal. Eu acho que o Reinaldo foi bem ok, viu? A passagem pelo Reinaldo na história do São Paulo, pra mim, não é uma amargura. Que você olha e fala, caramba, cara, Everton Felipe, nós tivemos esse cara, sabe? Aquilo pra mim é vexatório. É o Rodrigo Souto Raniel. Aí você fala, o que foi isso, né? Que fase? Pablo, centroavante. O que foi isso? Ah, o Reinaldo eu não vejo dessa maneira, não. O Reinaldo, pra mim, eu até passo um pouco o pano aí, porque ele, coitado, é um jogador minúsculo, que esteve no São Paulo, não sei por que cargas d'água por tantos anos, mas culpa dele, também não consigo culpar, não. Isso é o sistema proposital de apequenamento do São Paulo que as diretorias bizarras de Aidar, Leco e o próprio Júlio Casares, em alguns aspectos, fazem com o São Paulo. O Reinaldo é um sintoma dos processos de apequenamento de diretorias incompetentes. Só. Culpo mais a diretoria do que o próprio Reinaldo. E aí, gostou do vídeo? Eu acho que você pode gostar, hein? Mas se você gostou, não esquece de deixar aquele like, não. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!